Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica Senhor, meu Salvador. Amanheceu, amanhecemos com alegria, com saúde, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Pastor Mauro, bom dia, irmãos que nos acompanham. Bom dia a todos os irmãos que comentaram. Um bom dia para a irmã Adriana Cristina, que comentou: bom dia com Jesus Cristo, amados irmãos. Amanheceu. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, a noiva de Cristo, e que eu possa ficar firme na minha fé, não oscilar a fé. Amém. Um bom dia também para a irmã Esmeralda, que comentou: bom dia com Jesus, Pastor Mauro, e a todos os irmãos de Anápolis. Não canso de dizer o quanto esses cultos domésticos têm ajudado os irmãos de Anápolis e a todos que assistem. Glória a Deus por tanta maravilha e em favor do povo de Deus. Vamos juntos, tendo fé para vencer o mundo. Amém. Um bom dia especial também para a irmã Meli Santos, que comentou: glória a Deus, amanheceu com boas novas, de paz e cura. Deus seja louvado. Eu creio que Deus falou com muitos aqui hoje, como fala todos os dias. Me sinto fortalecida para enfrentar meu dia. Deus abençoe grandemente sua vida, Pastor Mauro e equipe. Vocês fazem parte da minha manhã especial. Gratidão por tudo. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos que comentaram. Se você ainda não comentou, deixe o seu comentário abaixo. Compartilhe este vídeo também para que outras famílias sejam muito abençoadas. Deus abençoe. De clamar para receber, como foi no passado, te peço.
Amanheceu, Ana Sara, amanheceu, meus amados irmãos, amanheceu não apenas um dia na contagem do tempo, mas é um amanhecer espiritual também. Esse culto doméstico é um amanhecer espiritual e nos faz lembrar daquele amanhecer eterno e brilhante da vinda do Senhor Jesus. Você perguntaria assim, pois é, mas amanhecer eterno e brilhante aonde? Porque são 24 fusos horários, né? Mas ele vai ser universal. Esse amanhecer vai ser universal. Será numa manhã que Jesus vem. Um amanhecer eterno e brilhante para toda a noiva de Jesus Cristo, universalmente falando. Então, Ana Sara, muito bom ouvir aí esses testemunhos, comentários, né? Esses comentários são testemunhos. Eu gostei muito de um comentário, ou do comentário da irmã Cristiane Valeixo, pelo que eu entendi aí do Mato Grosso do Sul, né? Testificando da sua conversão, como foi que ela veio para a mensagem, foi batizada por qual pastor, onde mora, onde congrega. Isso é muito bom mesmo, gente, ouvir esses testemunhos. Exemplo da irmã Cristiane, você pode fazer isso também. Contar o testemunho, mandar o seu testemunho da sua conversão, testemunho de uma cura, de um milagre, de uma bênção recebida. Isso ajuda a fé de outros, estimula a fé de outros. Outros tomam ânimo. O evangelho é pregado com testemunhos. No evangelho segundo São Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, diz: Jesus disse, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa foi a última comissão, né, de Jesus antes da sua ascensão, da sua subida. Nós coube a nós, nesses últimos dias, dar continuidade a esta bendita ordem. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É o que nós estamos fazendo agora, nesse exato momento, através desse culto doméstico todos os dias. Francamente, sinceramente, eu já pensei em parar com esse culto.
uma temporada, passou a Covid, mas quando a gente vê esses comentários, irmãos pedindo para não parar, está sendo um alimento, está abençoando, está curando pessoas, está salvando. Quando alguém entra em contato conosco pedindo batismo, confessando a sua fé na palavra, a gente procura o pastor mais próximo e encaminha. Jamais nós faríamos uma viagem para batizar alguém, atender alguém em outro estado, em outras cidades onde tem a igreja, né? Nós não faríamos isso nunca, não temos esse objetivo. Mas nós encaminhamos para o pastor mais próximo. Hoje já existe congregação no Brasil que nasceu dessas transmissões. Pessoas pediram batismo, a gente encaminhou. Hoje tem lá uma congregação. Aí vai vindo outros, vai crescendo. Então todos são beneficiados. Cura divina, né? Quantos testemunhos, quantos milagres, quantas curas, cura de câncer, cura de tanta doença terrível, né? Isso é o cumprimento desta ordem. E de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não sou eu não, todos deveriam fazer isso. Todos devem fazer, né? Muitos outros pastores fazem também. Transmitem lives, culto doméstico, e palavra do dia, e momentos com Deus, e assim por diante. Bom que cada pastor se empenhe usando este meio para a pregação do evangelho a toda criatura. Nós usamos todos os meios, investimos financeiramente, investimos no tempo, é um investimento que vale a pena. E a gente não espera retorno material. Mas cada pessoa que é abençoada, pessoa que é salva, que é curada, esse é o retorno. Não precisa de retorno melhor e nem maior do que esse, né? Então, a gente tem ouvido testemunhos maravilhosos. Isso começou lá na igreja primitiva, falando da era neotestamentária. E lá nos Atos dos Apóstolos. Só que os Atos dos Apóstolos nunca terminaram. Nós somos a continuidade dos Atos dos Apóstolos hoje. Os mesmos sinais e maravilhas que aconteceram lá têm que acontecer hoje. Ou então tem alguma coisa errada. Precisa acontecer sim. E nós estamos em busca disso, diariamente, dioturnamente. Nos nossos cultos, nós não perdemos tempo. Agora, temos aqui um testemunho, entre muitos, no livro intitulado O Profeta Visita a África do Sul. Todos sabem quem é este profeta, né? Que visitou a África do Sul. Aqui nós temos o testemunho de uma irmã, acredito que seja uma irmã, tem só as iniciais aqui do nome dela, né? Ela deixou esse testemunho. Depois de uma prolongada doença de 18 meses, eu tinha ficado com a coluna enferma e não podia andar sem o auxílio de uma bengala. Alguns dias a dor era suportável, outros dias excruciante. Não há palavras para explicar. Na tentativa de andar, minha coluna vertebral estalava, deslocando-se com intensa dor. E eu também sofri com sérios problemas nas veias por 25 anos. Com coágulos endurecidos na corrente sanguínea. Bom, o que nós pensamos aqui? Crônico, né? Problemas crônicos. Quadro irreversível. Coluna toda detonada desse jeito. É um quadro irreversível. Para a ciência, às vezes faz cirurgias, coloca próteses e remédios e coletes e tantas coisas, na tentativa, né, de ajudar, de aliviar as dores, mas sabendo que não tem solução.
Em muitos casos, o médico diz, vai ter que conviver com isso aí, vai ter que aceitar a cadeira de rodas, vai ter que viver isso aí a vida toda, o resto da vida. Então, um caso desse aqui, né? Qualquer um diria, não, é crônico, não tem jeito, isso não tem jeito. E quando a pessoa diz que não tem jeito, não tem mesmo, não. A pessoa diz não tem jeito, é um quadro irreversível e não tem jeito. Porque a pessoa está falando que não tem jeito. Então essa irmã diz, nos últimos 4 anos fui forçada a enfaixar minhas pernas, senão eu não poderia ficar em pé. Enfaixava pelo menos para ficar em pé. Em 7 de setembro de 1951, minha irmã, a senhora Scott, levou-me aos cultos de William Branham, no Parque Maranata, onde eu testemunhei 56 casos de cura divina de diversas doenças. Uma maravilhosa manifestação do poder de Deus na libertação das pobres pessoas sofredoras. E eu estava extremamente alegre em vê-las libertas, que chorei e chorei de alegria. Depois do culto, eu estava sentada no carro, meditando nas maravilhas que eu tinha visto e me esqueci completamente de mim mesma, enquanto louvava a Deus por aquilo que Ele havia feito por outros, que eu testemunhara. De repente eu senti o poder de Deus demonstrado sobre a minha coluna. Já lá no carro, né? Essa irmã ficou tão maravilhada de ver tantas pessoas sendo curadas. Com certeza, paralíticos levantando, câncer sendo curados. E ela esqueceu dela própria, ficou tão alegre, louvando a Deus por ver tanta coisa que esqueceu dela mesma. E já lá no carro, de repente eu senti o poder de Deus demonstrado sobre a minha coluna. Eu fui puxada pelo poder de Deus, ficando em pé. Desde então, o querido Senhor ajustou a minha coluna e imediatamente toda a dor me deixou. Viu? Ela estava dentro dessa atmosfera. Já tinha terminado o culto. Ninguém colocou a mão sobre ela. Esse profeta, irmão Branham, aqui não pôs a mão sobre ela. Não dirigiu uma palavra a ela. Mas ela estava dentro daquela atmosfera e lá no carro ela disse, eu fui puxada pelo poder de Deus. Ficando em pé. Desde então, querido Senhor, ajustou a minha coluna e imediatamente a dor me deixou. Fui pensar assim, quantas massagens ela já havia sofrido. Massagens dilacerantes, né? Quantos procedimentos dolorosos. Mas aqui o Senhor ajustou a minha coluna, alinhou todas as vértebras, né? Alinhou tudo, ajustou tudo, sem toque de mãos, sem posição de mãos. E imediatamente toda a dor me deixou. Ah, que alívio, hein? Que alívio, meu Deus, a dor tira a paz da gente, tira completamente. A vida perde o sentido, casamento, tudo perde o sentido. Não é fácil sentir dor, não. Especialmente nesse caso aqui, são dores dilacerantes. Fui para casa louvando a Deus e testificando para todos os que encontrasse. Olha como Deus se agrada disso, como a irmã
Cristiane Valeixo, irmã Cristiane, Deus se agrada disso. Irmã Antônia, Deus se agrada disso. Assim, cada irmão e irmã, né? Todos nós temos recebido tantos benefícios. Fui para casa louvando a Deus e testificando. Deus se agrada que você testifique, que você dê testemunho. Eu não estou falando aqui sempre que Deus não precisa de advogado, Ele precisa de testemunha. Ele não precisa. Eu te pergunto, precisa? Precisa eu me colocar aqui como advogado de Deus? Precisa eu me colocar aqui como advogado desta mensagem, desta Bíblia? Não precisa. Precisa da igreja advogar, defender a mensagem, defender o pastor, defender isso, defender... Não precisa. Basta testificar. Testifique, testemunhe, dê louvor a Deus, glorifique a Deus. Glorifique a Deus e passa a sua bênção, passa o seu testemunho para tantas pessoas quantas puder. Quando o profeta orava por uma pessoa, e eu estou fazendo isso também, com segurança, eu falo assim, volte crendo e louvando a Deus, hein? Louvando a Deus. Volte crendo, não duvide. Ainda que as dores continuem por um tempo, ainda que os sintomas às vezes até aumentem, continue dando louvor a Deus e dizendo, eu estou curado, eu estou curada. Recentemente, aquela irmã foi curada, né? Eu dei o testemunho aqui. Foi curada por este culto doméstico de um câncer de medula. Uma outra irmã, ouvindo esse testemunho, foi curada também lá na casa dela. E imediatamente, um milagre aconteceu em 2 casas. A irmã pensou, bom, já que essa irmã aí recebeu a cura de um câncer de medula, então eu posso ser curada também. E na hora ela foi curada. Citamos aqui aqueles 2 casos, né? 2 irmãs que esteve na reunião deste profeta. E lá uma recebeu a oração por mal do estômago, que ela estava sofrendo muito. Aquela enfermidade no estômago, talvez úlceras, né? Já sofri isso, eu sei o que é. O profeta orou por ela e diz assim, assim diz o Senhor, a irmã está curada, volte para casa e coma o que quiser. Agora, ele diz, assim diz o Senhor, hein? Assim diz o Senhor, e é sério, não é? Pode falhar não, não pode falhar. Se falhar é falso. Só que Deus não estipula tempo, não. Ele não estipulou o tempo para aquela irmã. Você vai comer hoje e vai sentir bem hoje, é disso. Vai para casa, dê louvor a Deus, creia e coma o que você quiser comer. Quando ela chegou em casa, um pouco temerosa, né? Quanto tempo que não podia comer, ela comeu. Ela comeu comida sólida. Aí ela disse assim, eu preferiria ter morrido do que ter tentado comer. O tanto que eu sofri, tanto de dor que eu sofri, eu preferiria ter morrido. Mas ao invés dela dizer, esse profeta é um falso, ele falou assim, diz o Senhor, eu não fui curada coisa nenhuma. Tô pior. Ele falou que era para mim comer, mas eu comi quase, eu preferi ter morrido. Mas ela continuou dizendo assim, ela não disse isso. Ela continuou dizendo, louvado seja o Senhor, eu fui curada. Eu ouvi o assim diz o Senhor. Passado alguns dias, ela sentiu um frescor descendo sobre ela. E aquele mal do estômago desapareceu. E ela continuou comendo e comendo a vida toda. E ela correu na casa de uma irmã para contar essa bênção. Quando chegou lá, essa irmã também tinha ouvido assim diz o Senhor da cura de um nódulo na garganta. Só que ela ainda estava com nódulo. Quando a irmã chegou lá e deu testemunho,
dizendo: eu recebi minha cura. A outra irmã recebeu a cura na hora também. Aí eu imagino que houve um barulhão lá, né? Duas irmãs lá regozijando, porque o assim diz o Senhor não falha. Pode demorar um dia, 2 dias, um mês, até mais, um ano. Mas se você continuar crendo que assim diz o Senhor, é assim diz o Senhor, é assim diz o Senhor. Vai acontecer, não falha. Primeira coisa, essa irmã diz aqui, a primeira coisa que fiz quando cheguei em casa foi remover as faixas das minhas pernas. Pela graça de Deus, eu nunca mais as usei. Mas a fé dela foi provada, hein? Nunca mais as usei. Sou capaz de fazer todas as minhas tarefas de casa. Coisa boa, né? Toda irmã que me ouve agora, mãe, esposa, criteriosa com a casa, corre para dar conta do café da manhã, especialmente quem mora nas fazendas, levanta 5 horas da manhã, ouve o culto doméstico e prepara o café, e aí vai o dia inteiro às vezes até para meia-noite. Mas é uma esposa virtuosa, ela fica feliz em dar conta da tarefa dela. Chega no fim do dia, às vezes gemendo, sentindo dores, né, de tanto trabalhar, mas graças a Deus eu cumpri minha tarefa de esposa, de dona de casa. E essa irmã, quanto tempo não fazia mais as tarefas de casa, né? Preste atenção, irmã. Preste atenção, irmã. Ela não foi lá por Mumbrana orar por ela, não. Ela estava regozijando porque viu os outros sendo curados. E por causa disso, lá no carro, ela recebeu também a cura. Então, agora sou capaz de fazer todas as minhas tarefas de casa. Não tenho tido dor desde então. E não preciso de bengala. No momento, os meus joelhos estão um pouco fracos, mas sem dor. Estou confiando em Deus. Continuo confiando em Deus. Para que isso não seja nada sério. Ele é o autor e consumador de toda boa obra, a quem dou todo louvor e glória. Há problemas que nós consideramos problemas sérios para a medicina, para nós mesmos. Para Deus não. Para Deus não existe problema sério, problema difícil. Bom, e eu creio que agora há irmãs crendo da mesma forma. Crendo assim, eu vou receber esta oração agora e vou dar louvor a Deus pela minha cura. Cura da coluna, cura das pernas, veias, varizes, articulações, problemas nos joelhos, nas pernas, nos braços, de um modo geral. Artrite, qualquer tipo de doença dos ossos. Vou receber esta oração e vou dar louvor ao Senhor até receber a confirmação da minha cura. Se é 1 hora, se é 10 minutos, se é 1 semana, mas eu vou estabelecer a minha fé. Crer de todo o meu coração na minha cura. Senhor, nós lemos a Tua palavra. Porós mãos sobre os enfermos os curarão. Tua palavra também diz, aquele centurião disse, fala uma palavra, é suficiente. Eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, colocar as mãos sobre o meu criado, mas fala a palavra. E assim por diante. Há diversas maneiras para orarmos pelas pessoas. Essa irmã aqui não recebeu imposição de mãos, não ouviu nada falando com ela, não ouviu uma palavra do profeta falando que ela estava curada. Mas ela foi curada porque ela estava louvando a Deus ao ver outras pessoas sendo curadas. Que esta irmã receba agora o alívio destas dores, receba a cura desta coluna, receba a cura destas hérnias de disco, bico de papagaio, qualquer tipo de doença
na coluna, desgaste. Ó Deus, nós estamos dentro deste mesmo poder, desta mesma atmosfera. Ouvimos aqui um testemunho de 1951, mas esses milagres estão acontecendo hoje. Começou lá na igreja primitiva e eles continuam e vão continuar até a entrada do último eleito. Nós oramos agora não só pelas irmãs, pelos irmãos também, pais de famílias que não estão dando conta de trabalhar mais, tanta dor, tanto problema de saúde. As forças já estão acabando, mas o dever nunca acaba, as obrigações, a responsabilidade nunca acaba. Pela família, pelo sustento da família, pelo sustento dos filhinhos. Mas as forças estão acabando. Quer porque quer trabalhar, mas as forças estão acabando. Pai Santo, que este mesmo poder, esta mesma virtude, essa mesma atmosfera esteja presente aí nesta cozinha, nesta varanda, nesta sala, aonde quer que este culto está sendo ouvido, ou no carro, na viagem, aonde quer, no trabalho, seja onde for. Que esta unção, que esta bênção vá até onde está este irmão, esta irmã, esta família, sobre as asas de uma pomba branca. O Senhor leve esta cura perfeita para todos os nossos amados irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Terminamos aqui mais uns momentinhos de meditação da Palavra de Deus e estamos nos despedindo. Temos que ir embora, mas vamos combinar de estarmos aqui de novo amanhã, aqui nesse mesmo horário, neste mesmo local, usando este mesmo microfone. Estaremos aqui juntos. Vamos combinar, fica combinado assim. A gente vai embora. A bênção do culto fica aí com os irmãos o dia todo. E amanhã a gente encontra aqui de novo. Se Deus quiser, fiquem com Deus. Um grande abraço.